Você já imaginou como um detalhe tão simples quanto o lado onde fica o volante pode salvar uma vida? Pois é. Nos campos de batalha lamacentos do Donbass, um artilheiro russo, que vamos chamar de Dmitry, estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. Posicionado com seu canhão anti-tanque, ele avistou seu alvo, um veículo blindado grande e desajeitado, que se movia com uma confiança surpreendente. Era um Bushmaster. Seguindo o manual, Dmitry mirou no lado esquerdo da cabine. A doutrina militar soviética seguida por décadas era clara. O motorista sempre se senta à esquerda. Um tiro certeiro ali neutralizaria o veículo e seu condutor de uma só vez, transformando o gigante de aço em um alvo fácil e estático. Com o coração acelerado e a respiração contida, Dmitry disparou. O projétil cortou o ar e atingiu o Bushmaster com uma precisão cirúrgica, exatamente onde ele havia mirado. Uma explosão de metal e fumaça confirmou o impacto. Por um instante, ele sentiu o triunfo. Mas a euforia durou pouco. Para seu completo espanto, em vez de parar ou pegar fogo, o veículo continuou se movendo. Ele não entendia como. O que Dmitry não sabia, e o que o manual dele não dizia, é que o Bushmaster não segue as regras soviéticas. Ele vem da Austrália, um país onde se dirige do outro lado da rua. E claro, o volante fica do lado direito. Aquele tiro, que deveria ter sido fatal, atingiu um assento vazio. O motorista ucraniano, sentado tranquilamente do lado direito, talvez tenha levado o maior susto de sua vida, mas estava ileso. Ele pisou no acelerador e tirou sua equipe da zona de perigo. Para o soldado russo, a cena era surreal. Era como atirar em um fantasma. Ele seguiu o treinamento à risca, executou a manobra com perfeição, mas o resultado foi um fracasso total. Essa característica peculiar, quase um acidente geográfico do design automotivo australiano, transformou-se em uma vantagem tática inesperada e mortalmente eficaz, frustrando inúmeros ataques e salvando a vida de incontáveis soldados ucranianos. Essa história se repetiu várias vezes ao longo da frente de batalha. Artilheiros russos, treinados para antecipar a posição do motorista nos blindados de fabricação soviética ou ocidental padrão, eram constantemente enganados. O Bushmaster se tornou um quebra-cabeça tático. Atirar no lado esquerdo era um desperdício de munição. Tentar acertar o lado direito exigia recalcular instintos treinados por anos, um luxo que poucos têm no calor do combate. O que era uma simples convenção de trânsito na Austrália virou um escudo invisível na Ucrânia, provando que, na guerra, a surpresa pode ser a arma mais poderosa de todas. Quando o Bushmaster apareceu pela primeira vez, seu visual não impressionou a todos. Com sua carroceria alta e um tanto desproporcional, ele rapidamente ganhou um apelido pouco lisonjeiro dos próprios soldados australianos: a hiena grávida. Parecia um alvo grande e lento, uma presa fácil no campo de batalha moderno. Mas essa aparência enganava. Cada centímetro do seu design foi pensado com um único objetivo em mente: proteger quem está dentro. A altura, que parecia uma desvantagem, na verdade colocava os soldados bem acima do solo, longe do epicentro mortal das explosões de minas terrestres e artefatos improvisados. Uma explosão no chão perde muita força a cada centímetro que viaja para cima. O verdadeiro segredo da sua resistência, no entanto, está escondido embaixo. O Bushmaster possui um casco monocoque em formato de V. Pense nisso como a quilha de um navio, só que invertida. Quando uma mina explode sob o veículo, esse design inteligente não absorve o impacto. Ele o desvia. A força da explosão é canalizada para as laterais, para longe da cabine, onde a tripulação está. É um princípio de física simples, mas aplicado de forma genial para transformar uma força destrutiva em um evento de sobrevivência.
O veículo pode ser arremessado, rodas podem voar, o motor pode ser destruído, mas a cápsula de sobrevivência, o coração de aço que protege os soldados, permanece intacta. Essa combinação de altura e casco em V provou seu valor de forma espetacular. O apelido de hiena grávida foi rapidamente esquecido e substituído por outros, muito mais reverentes. Para os soldados ucranianos, que o usam como um verdadeiro táxi blindado para transportar tropas para as linhas de frente mais perigosas, ele se tornou um anjo da guarda forjado em aço. A confiança que eles depositam no veículo é imensa. Saber que você está dentro de uma máquina projetada especificamente para aguentar o pior que o inimigo pode jogar contra você muda completamente a psicologia do combate. O medo dá lugar à determinação. Os números não mentem. Desde o início da invasão em grande escala, a Austrália enviou mais de 120 Bushmasters para a Ucrânia. Esses veículos foram jogados no meio dos combates mais intensos no Donbass e em outras regiões. Eles enfrentaram artilharia, mísseis e, principalmente, campos minados traiçoeiros. E apesar de tudo isso, até abril de 2026, apenas 5 unidades foram confirmadas como completamente destruídas. É uma taxa de sobrevivência quase inacreditável, um testemunho da genialidade do seu design e da robustez da sua construção. A hiena provou ser, na verdade, um leão. A jornada do Bushmaster começou muito antes da guerra na Ucrânia, lá nos anos 90, do outro lado do mundo. O exército australiano precisava de um novo tipo de veículo. Um que pudesse transportar soldados com segurança através das vastas e muitas vezes perigosas paisagens do interior da Austrália e em missões de paz no exterior. Eles precisavam de algo que fosse mais do que um simples caminhão, mas mais ágil que um tanque. A resposta veio na forma de um projeto ambicioso chamado Project Bush Ranger. A ideia era criar uma fortaleza móvel sobre rodas, capaz de resistir às ameaças mais comuns da guerra moderna, minas e emboscadas. O desenvolvimento foi uma colaboração internacional. A genialidade do design do casco e da suspensão veio da empresa irlandesa Timoney Technology, especialista em veículos pesados. Mas a construção e a adaptação para as necessidades australianas ficaram a cargo da Perry Engineering, que mais tarde se tornaria parte da gigante de defesa Thales Australia. Juntas, elas pegaram o conceito de um veículo blindado de transporte de pessoal e o elevaram a um novo patamar. O resultado foi um blindado que não apenas transportava, mas protegia ativamente seus ocupantes contra explosões, uma característica que se tornaria sua assinatura. No início, houve dúvidas. O veículo era grande, alto e parecia diferente de tudo o que existia. Alguns críticos questionaram se ele seria ágil o suficiente para o campo de batalha. Mas seus testes no Afeganistão e no Iraque, onde as forças australianas enfrentaram a ameaça constante de artefatos explosivos improvisados, calaram os céticos. O Bushmaster salvou inúmeras vidas, resistindo a explosões que teriam pulverizado outros veículos. Ele construiu uma reputação sólida, não em desfiles militares, mas nos cenários mais perigosos do planeta, onde a teoria do design encontra a dura realidade do combate. Quando a Ucrânia pediu ajuda ao mundo em 2022, a Austrália sabia exatamente o que oferecer. O Bushmaster, com sua experiência comprovada contra artefatos explosivos improvisados e minas, era a ferramenta perfeita para a guerra que se desenrolava no Donbass, uma região notoriamente infestada de campos minados deixados desde 2014. A decisão de enviar os veículos foi rápida. O que ninguém poderia prever era o quão perfeitamente o blindado australiano, forjado para as condições do Outback e do Afeganistão, se adaptaria para se tornar o pesadelo das táticas russas e o salvador dos soldados ucranianos. Para entender o que o Bushmaster realmente significa,
precisamos ouvir as vozes daqueles que devem suas vidas a ele. Imagine a cena: uma equipe de paraquedistas ucranianos avançando por uma estrada de terra perto de Bakhmut. O ar está pesado com a tensão da guerra. De repente, o mundo vira de cabeça para baixo. Uma explosão ensurdecedora joga o veículo de 20 toneladas para o alto. Eles não atingiram uma, mas 2 minas antitanque simultaneamente. A força da detonação foi tão violenta que arrancou todo o eixo traseiro e destruiu as rodas. Para qualquer outro veículo, seria o fim. Uma tumba de metal para todos a bordo. Mas este era um Bushmaster. Um dos soldados, chamado Alexander, descreveu o momento depois. Dentro da cabine, apesar do caos absoluto do lado de fora, a estrutura se manteve firme. A poeira baixou e, um por um, os soldados perceberam que estavam vivos. Machucados, atordoados, com os ouvidos zumbindo, mas vivos. A cápsula blindada que os envolvia tinha feito seu trabalho, absorvendo e desviando a energia cataclísmica da explosão. Eles conseguiram abrir as portas e sair do veículo destroçado, pegar suas armas e continuar a lutar. O Bushmaster havia se sacrificado, mas salvou cada um deles. Esse tipo de relato não é isolado. Tornou-se quase uma lenda entre as tropas ucranianas. Soldados compartilham histórias de como seus Bushes resistiram a tiros de metralhadoras pesadas, estilhaços de artilharia e, o mais importante, explosões de minas que teriam sido sentenças de morte em seus antigos BTRs da era soviética. A confiança que isso gera é um fator moral imenso. Entrar em um Bushmaster é como vestir uma armadura que realmente funciona. Dá a eles a coragem de cruzar terrenos perigosos, sabendo que têm a melhor chance possível de chegar ao outro lado inteiros. A gratidão é tão grande que as unidades ucranianas frequentemente pintam mensagens de agradecimento à Austrália em seus veículos. Eles veem o Bushmaster não apenas como um equipamento militar, mas como um presente que lhes deu uma segunda chance. Em vídeos e mensagens, eles se referem ao veículo como uma top-end beast, uma verdadeira fera de primeira, e agradecem ao povo australiano por lhes dar uma ferramenta que efetivamente salva vidas. Cada soldado que sai caminhando de um Bushmaster destruído é a prova viva de que o design e a engenharia, quando feitos corretamente, podem realizar verdadeiros milagres no pior lugar da Terra. A guerra é, por sua natureza, um cenário de destruição e desespero. É uma força que consome vidas, cidades e esperança. Em meio a esse cenário sombrio, qualquer símbolo de proteção se torna incrivelmente poderoso. O Bushmaster, com sua silhueta estranha e sua origem improvável, emergiu como um desses símbolos. Ele não é uma arma de ataque como um tanque ou um caça a jato. Sua missão principal não é destruir, mas preservar. Em um conflito definido pela perda, ele representa a sobrevivência. Cada história de uma equipe que resistiu a uma explosão é uma pequena vitória contra a brutalidade da guerra. Essa transformação de um simples veículo militar em um ícone de resiliência é notável. O que começou como uma solução australiana para um problema local se tornou uma resposta universal à ameaça das minas terrestres. Hoje, em 2026, com o mundo dividido entre os conflitos interligados na Ucrânia e no Irã, onde as alianças mudam e a tecnologia de drones evolui a cada dia, a necessidade de proteção confiável para as tropas no terreno nunca foi tão grande. O Bushmaster continua a ser um padrão de referência, um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para defender, e não apenas para atacar. O legado do Bushmaster será definido não pelo número de inimigos que destruiu, mas pelo número de aliados que salvou. Ele é a prova de que, às vezes, as soluções mais eficazes não são as mais complexas ou agressivas. Um casco em V, uma cabine alta e um volante no lado errado se mostraram mais valiosos do que muitos sistemas de armas avançados. Para os soldados que confiam suas vidas a ele diariamente, o veículo é mais do que aço e parafusos.
É uma promessa de que eles têm uma chance de voltar para casa. É um guardião silencioso nas estradas mais perigosas do mundo. No final das contas, a história do Bushmaster na Ucrânia é uma história de esperança. Mostra que a engenhosidade humana pode criar escudos tão eficazes quanto as espadas. Em meio ao ruído ensurdecedor da artilharia e à constante ameaça invisível sob o solo, o anjo da guarda australiano continua sua missão. Ele se tornou um farol de proteção, um testamento de que mesmo no coração da guerra mais perigosa, o instinto de preservar a vida pode e deve prevalecer. E para cada soldado que chega ao seu destino em segurança, o Bushmaster é a personificação dessa esperança.